Você já se perguntou por que esquecer alguém parece mais difícil do que suportar uma dor física? Porque, mesmo sabendo que aquela pessoa já não faz mais parte da sua vida, a sua mente insiste em trazer lembranças, em repetir cenas, em torturar você com memórias que parecem não ter fim. Isso não é fraqueza sua. Isso é o resultado de um mecanismo psicológico profundo que a ciência já comprovou e que Carl Jung e os filósofos estoicos descreveram de formas diferentes, mas complementares. O cérebro humano é uma máquina de repetição. Quando você se envolve emocionalmente com alguém, seu sistema nervoso libera substâncias como dopamina e ocitocina, as mesmas que criam vínculos, hábitos e até dependências químicas. Ou seja, não é apenas o seu coração que sente a falta, é o seu corpo inteiro clamando por aquela ausência. E é exatamente por isso que se desligar de alguém parece tão cruel, porque significa quebrar uma programação interna, enfrentar uma abstinência real, quase como se estivesse deixando um vício. Mas aqui está a verdade que ninguém teve coragem de te dizer. A dor que você sente não é só pela pessoa que foi embora. Ela é também pela versão de você que existia quando estava ao lado dela. É a perda da imagem idealizada que você criou. É o luto de um futuro que nunca vai acontecer. Você não está apenas esquecendo alguém. Você está enterrando uma parte de si mesmo que insistia em viver através do outro. E é justamente nesse ponto que o pensamento de Carl Jung se torna decisivo. Ele dizia: aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você luta contra os pensamentos, mais eles se enraizam. O segredo não é apagar alguém da memória, mas compreender por que essa lembrança insiste em voltar. E os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, reforçam a mesma ideia de outra forma. Não é o que acontece com você que te destrói, mas como você interpreta o que acontece. Percebe o peso disso? O sofrimento que você sente hoje não é causado apenas pela ausência da pessoa, mas pela narrativa que você repete dentro da sua cabeça. Eu não vou superar, eu perdi tudo que tinha valor, eu não consigo seguir em frente. E se você mudar a narrativa, você muda a dor. Imagine isso. Você acorda amanhã e, em vez de pensar, eu perdi alguém, você diz a si mesmo, eu estou aprendendo a ser livre de alguém. Parece simples, mas a neurociência já mostrou que a forma como você formula pensamentos altera diretamente as conexões cerebrais, moldando o modo como você sente e reage. A cada nova interpretação, seu cérebro começa a redesenhar os caminhos da memória. E é aí que o processo de desligar-se emocionalmente começa, quando você deixa de romantizar o passado e passa a enxergar nele apenas aquilo que realmente foi. Mas atenção! Essa jornada não é leve. E aqui está a parte cruel, mas necessária. Esquecer alguém exige que você aceite perder. Aceitar perder o controle, perder a ilusão, perder a versão antiga de si mesmo que dependia do outro para existir. E eu sei que dói, mas essa é a dor que cura. É a mesma dor que transforma o ferro bruto em aço. A pressão que lapida o carvão até ele virar diamante. Você pode estar sentindo agora um vazio, um aperto no peito, aquela sensação de que nunca mais vai ser o mesmo. E sabe de uma coisa? Você tem razão. Você nunca mais será o mesmo. Mas esse é o presente escondido dentro da perda. A chance de reconstruir uma versão muito mais forte, muito mais consciente, muito mais livre de você mesmo. E é por isso que você precisa ficar comigo até o final dessa narração. Porque aqui, você não vai ouvir apenas frases bonitas ou conselhos rasos que todo mundo repete. O que você vai encontrar são ferramentas reais, baseadas em psicologia profunda, filosofia antiga e ciência moderna, que vão abrir seus olhos para uma verdade que ninguém te contou. O caminho para se desligar de alguém não é apagar lembranças, mas ressignificar o poder que elas têm sobre você. A partir desse momento, tudo que você vai ouvir vai desafiar sua mente, vai confrontar suas emoções e talvez faça você se sentir desconfortável. Mas esse desconforto é o primeiro sinal de que algo dentro de você já está mudando.
E eu preciso que você se entregue de corpo e alma a essa experiência. Porque se você escutar até o fim, você não será apenas alguém tentando esquecer. Você será alguém aprendendo a se libertar. A primeira coisa que você precisa compreender é que sua mente não diferencia a dor emocional da dor física. Estudos em neurociência comprovaram que, quando você sofre uma rejeição ou perde alguém, as mesmas áreas do cérebro ativadas por uma queimadura ou um corte são disparadas. Ou seja, quando você diz que o coração dói, isso não é apenas metáfora, é ciência. Seu corpo inteiro sente como se tivesse sido ferido, porque o apego é um instinto de sobrevivência. Desde que você nasceu, foi programado para se conectar. Um bebê que não cria vínculo, morre. E é por isso que, mesmo na fase adulta, quando alguém quebrou esse laço, sua mente grita por sobrevivência. Você sente que vai desmoronar, porque a base mais profunda de quem você é foi ameaçada. Mas aqui está o ponto decisivo. A mesma mente que cria o vício, cria também a libertação. Carl Jung dizia que o ser humano não se cura evitando a dor, mas encarando-a de frente. Ele escreveu sobre a sombra, aquela parte que escondemos porque não queremos olhar. E a sua sombra agora talvez seja essa dependência, esse medo de ficar sozinho, esse apego que insiste em te prender. E se você não olhar para isso, vai continuar vivendo refém de memórias. Eu quero que você faça um exercício simples agora, enquanto me ouve. Feche os olhos por um instante e imagine a cena que mais te dói quando lembra dessa pessoa. Não fuja dela, não tente apagá-la, apenas encare. Veja os detalhes, sinta o peso, permita que a dor exista. Agora pergunte a si mesmo, o que essa lembrança está tentando me ensinar? Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. O inconsciente usa a dor como um professor severo. Ele te obriga a olhar para dentro porque sabe que só assim você vai crescer. E aqui entra o pensamento estoico. Você não controla o que aconteceu. Não controla o que o outro escolheu. Não controla o passado. Mas você controla a forma como interpreta e como age a partir de agora. Marco Aurélio dizia, se você se angustia por alguma coisa externa, não é ela que te perturba, mas a sua interpretação dela. A liberdade começa quando você decide reinterpretar. Então, se até ontem você dizia, essa pessoa me deixou, eu não tenho mais valor, hoje você vai reescrever. Essa pessoa se foi e agora eu tenho a oportunidade de descobrir quem realmente sou sem ela. Percebe a diferença? A dor não desaparece de imediato, mas ela muda de cor. Ela deixa de ser uma corrente que te prende e começa a ser uma forja que te fortalece. Mas eu sei que na prática parece impossível. As noites parecem intermináveis, o celular parece pesar 10 vezes mais quando você pensa em enviar uma mensagem que nunca será respondida. O silêncio parece gritar mais alto do que qualquer palavra. E é aí que você precisa de disciplina mental, não apenas de emoção. A ciência do comportamento explica algo chamado neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar conforme os estímulos que recebe. Cada vez que você se entrega a uma lembrança ou a tentação de stalkear alguém nas redes sociais, você reforça o circuito da dependência. Mas cada vez que você se controla, mesmo por segundos, você enfraquece esse circuito e fortalece outro. É como treinar um músculo invisível. A cada repetição, você se torna mais forte. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum, a preparação para o mal. Eles se preparavam mentalmente para perder tudo, pessoas, riquezas, até a própria vida. E não era pessimismo, era estratégia. Porque quem se prepara para perder, quando a perda chega, não desmorona. Ele já construiu dentro de si uma fortaleza. E você precisa começar a construir a sua, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, ato de coragem por ato de coragem. E sabe por que você está ouvindo isso agora? Porque lá no fundo, você já percebeu que chegou no limite. Chegou no ponto em que continuar preso ao passado é mais doloroso do que o medo de soltar. E esse é o sinal de que está pronto. Eu quero que você entenda algo. Esquecer alguém não é apenas apagar o outro, é reencontrar-se a si mesmo.
É se olhar no espelho e finalmente reconhecer que a pessoa mais importante que você perdeu não foi o outro, foi você. E é exatamente você que precisa recuperar agora. E eu vou te dizer uma verdade dura. Se você não fizer isso, vai repetir o mesmo ciclo. Pode até encontrar outra pessoa, pode até tentar recomeçar, mas carregará a mesma dependência disfarçada e em algum momento a ferida vai se abrir de novo. A libertação não é mudar de parceiro, é mudar de consciência. Então, se até aqui você sentiu cada palavra entrar como uma lâmina, mantenha-se comigo até o fim, porque no que está por vir, você vai aprender não apenas a resistir, mas a transformar essa dor em força. E eu prometo, quando você chegar ao último minuto dessa narração, não será o mesmo que começou a ouvir. Você já percebeu que a mente, quando está ferida, cria ilusões poderosas? Ela faz você acreditar que sem aquela pessoa não existe futuro, que sem ela não há alegria, que a vida perdeu sentido. Mas isso é uma distorção cognitiva, um truque do inconsciente tentando manter você preso à zona conhecida, porque o cérebro odeia incertezas. A neurociência chama isso de viés de negatividade. Nossa mente amplifica a dor e minimiza as possibilidades de cura. E é exatamente isso que te aprisiona, não é a perda em si, mas a interpretação contínua que você repete. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E agora é a sua chance de olhar para essa escuridão que insiste em dizer: eu nunca mais vou superar. Esse pensamento não é verdade absoluta. Ele é apenas um reflexo da sua sombra, a parte inconsciente que teme ser abandonada. Mas toda vez que você encara essa sombra, em vez de fugir dela, você ganha poder. Imagine por um instante, e se essa dor fosse um portal? E se o sofrimento que você está vivendo agora fosse a iniciação para uma versão mais forte, mais consciente, mais indestrutível de si mesmo? Os antigos chamavam isso de rito de passagem. Na natureza, não existe transformação sem atravessar o fogo. A lagarta precisa se trancar no casulo para morrer como lagarta e nascer como borboleta. O ferro precisa ser queimado no calor extremo para se tornar aço. E você, nesse exato momento, está dentro do seu próprio casulo de dor. E eu te digo, é aqui que sua nova identidade começa a ser forjada. Mas não basta esperar, você precisa agir dentro dessa transição. A psicologia moderna explica que existem 3 fases do luto emocional: a negação, a raiva e a aceitação. Muitos ficam presos entre a negação e a raiva, repetem memórias, discutem mentalmente com a pessoa ausente, buscam respostas que nunca chegam. E é por isso que a dor se torna crônica. Mas a aceitação não significa concordar ou gostar do que aconteceu. Aceitar é reconhecer: isso aconteceu, não posso mudar, mas posso me transformar a partir disso. E aqui entra um conceito estoico que pode mudar tudo para você: amor fati, o amor ao destino. Não apenas suportar o que aconteceu, mas abraçar como parte da sua história, como combustível para se tornar quem você deveria ser. Imagine olhar para trás um dia e perceber que essa dor que hoje parece insuportável foi exatamente o que abriu o caminho para a sua liberdade emocional. Isso é amor fati. Não lutar contra o destino, mas se unir a ele. E eu sei que talvez você esteja pensando: mas como? Como eu vou amar o que me destruiu? A resposta está no reframe, na reinterpretação. Você não precisa amar a perda em si, precisa amar a força que nasceu dela, a consciência que surgiu no meio da escuridão, a coragem que você jamais teria descoberto se não tivesse sido ferido. Agora eu quero que você faça mais um exercício. Pegue uma lembrança dolorosa dessa pessoa, mas dessa vez não veja como uma ferida aberta, veja como um degrau. Cada lágrima que caiu, cada noite sem sono, cada silêncio sufocante, tudo isso foi um degrau para a sua evolução. Você não estaria aqui, me ouvindo agora, se não fosse por essas experiências. E estar aqui significa que você já deu passos que muitos não tiveram coragem de dar. A neurociência nos mostra que o cérebro não diferencia muito o que vivemos do que imaginamos com intensidade. Ou seja, se você começa a reinterpretar sua história, se você cria novas narrativas para suas memórias, seu cérebro reconfigura as conexões. Isso é chamado de reconsolidação da memória.
Você pode literalmente reescrever a forma como o seu passado te afeta. E isso é poderoso demais para ser ignorado. Agora pense comigo. O que dói mais? A ausência da pessoa ou a ausência de você mesmo? Porque quando você se perdeu dentro dessa relação, deixou de cuidar dos seus próprios sonhos, desejos e essência. A verdadeira dor não é perder o outro, é perceber que você mesmo ficou apagado no processo. E esta é a sua maior missão agora. Resgatar quem você era antes e, mais ainda, descobrir quem você pode ser depois. Carl Jung falava da individuação, o processo de se tornar inteiro. E talvez seja essa a primeira vez na sua vida que você tem a chance real de começar essa jornada. Porque enquanto você estava preso à ilusão do outro, estava apenas projetando partes de si mesmo em alguém. Agora, sem esse espelho, você é obrigado a se encontrar. E eu sei que isso assusta, porque olhar para si mesmo é muito mais difícil do que olhar para alguém. Mas é exatamente aqui que mora a liberdade. Pense comigo. Se você consegue atravessar essa dor sem fugir, sem se anestesiar, sem se entregar ao desespero, você terá uma força que ninguém poderá roubar. A força de ser completo em si mesmo. E quando você chegar nesse ponto, não será mais carente de amor, será fonte de amor. Não buscará desesperadamente aprovação, porque terá aprendido a se aprovar. Não viverá de migalhas, porque saberá o próprio valor. E quando isso acontecer, você será livre de verdade. Livre para amar sem medo de perder, livre para estar com alguém sem se anular, livre para viver com intensidade, porque já não tem mais medo da dor. Mas ainda há algo que você precisa entender. A sua mente vai tentar te sabotar, vai criar desculpas, vai inventar cenários, vai sussurrar que talvez haja uma chance, vai te prender em expectativas. E se você não estiver preparado, vai cair de novo no ciclo. Por isso, nos próximos instantes, eu vou te mostrar como desmontar essas armadilhas internas e como transformar a disciplina mental em sua maior aliada. E eu te garanto, quando terminar essa narração, você não será mais refém de pensamentos que te acorrentam. Será dono da sua própria mente. Talvez você já tenha se perguntado: se eu sei que essa pessoa me fez mal, se eu sei que preciso seguir em frente, por que ainda sinto tanta falta? Por que parece que minha mente me sabota o tempo todo? A resposta é dura, porque sua mente não joga para o presente, ela joga para a sobrevivência. E para o cérebro, perder alguém é como perder comida, abrigo ou segurança. Ele não entende que é apenas um relacionamento. Ele reage como se fosse uma questão de vida ou morte. Esta é a primeira armadilha. A mente confunde apego emocional com sobrevivência. É por isso que você sente ansiedade quando pensa na pessoa. É por isso que sua memória insiste em trazer os momentos bons e deixar os ruins em segundo plano. O cérebro não busca a verdade. Ele busca a dopamina, aquela sensação química que a relação te dava. E a ausência desse estímulo é interpretada como abstinência. Você não está apenas sofrendo por alguém, você está lutando contra o vício. E aqui está a segunda armadilha, a idealização seletiva. Você sabe que a relação tinha falhas, que havia dores, brigas, silêncios, mas a mente escolhe ressaltar as partes doces. É como se colocasse um filtro dourado nas memórias. Carl Jung chamava isso de projeção inconsciente. Você não vê a pessoa como ela realmente é, mas como o seu inconsciente deseja que ela fosse. E enquanto estiver preso a essa projeção, você nunca verá a realidade. Você não está preso à pessoa. Você está preso ao reflexo do que queria encontrar nela. E isso dói porque significa reconhecer que parte da sua dor não vem do outro, mas de você mesmo. Mas é exatamente aqui que começa a libertação. Porque quando você aceita que foi a sua própria mente que alimentou o labirinto, você descobre que também é a única chave para sair dele. A terceira armadilha é ainda mais cruel, o looping emocional. Você repete perguntas sem resposta. Será que poderia ter sido diferente? E se eu tivesse feito aquilo? Será que ainda existe uma chance? Esse looping drena sua energia vital, porque mantém você preso em hipóteses que não podem mais ser testadas.
É como ficar olhando para uma porta trancada, esperando que um dia ela se abra sozinha. Mas essa porta já não existe. E cada minuto olhando para ela é um minuto perdido da vida que você ainda pode viver. Os estoicos tinham um ensinamento brutal para isso. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Isso não é pessimismo, é lucidez. Cada dia gasto remoendo um passado que não volta é um dia a menos da sua existência. Você está disposto a sacrificar sua vida inteira por algo que já terminou? Porque é exatamente isso que acontece quando você não rompe o ciclo. E existe ainda a quarta armadilha, a espera silenciosa. Mesmo quando você diz a si mesmo que superou, lá no fundo guarda uma esperança secreta de que o telefone vai tocar, que uma mensagem vai chegar, que um reencontro vai acontecer. Essa esperança é o veneno mais sutil, porque enquanto ela existir, você não estará vivendo o presente, estará suspenso num futuro que talvez nunca venha. É como estar acorrentado a uma sombra. Carl Jung escreveu que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E esse é o ponto. Enquanto essas armadilhas forem inconscientes, você vai acreditar que é o destino que te prende. Mas quando você enxerga cada uma delas, quando você as traz à luz, o poder muda de mãos. Não é mais o inconsciente que dirige, é você. E como quebrar essas armadilhas? Primeiro, nomeando-as. Quando sentir saudade, pergunte: isso é amor ou é abstinência química? Quando lembrar apenas das partes boas, diga a si mesmo: isso é idealização seletiva. Quando entrar em looping de perguntas, respire fundo e declare: essa porta já não existe. E quando a esperança secreta te visitar, confronte-a. Isso não é esperança, é prisão. Segundo, substituindo o vazio. O cérebro odeia lacunas. Se você apenas tira a pessoa da sua vida, mas não preenche com novos rituais, novas conexões, novas experiências, ele vai insistir em trazer o passado de volta. Você precisa criar novos circuitos de dopamina. Isso pode ser através de atividades físicas, novos projetos, amizades, conhecimento, espiritualidade. O importante não é fugir da dor, mas construir novas fontes de vida. E terceiro, disciplina mental. Isso não é sobre força de vontade isolada, porque a mente sozinha é frágil. É sobre treinar como um guerreiro treina. Os estoicos se expunham à adversidade de propósito para se fortalecer. Você pode fazer o mesmo. Quando a memória vier, não lute contra ela, mas observe como um cientista observa um fenômeno, sem julgar, sem reagir, apenas vendo o que é. Com o tempo, essa observação neutraliza o poder da lembrança, porque o que é visto com clareza perde a capacidade de te controlar. Agora você começa a entender. Esquecer alguém não é apagar, é ressignificar. Não é destruir memórias, é retirar o peso delas. Não é fechar os olhos, é abrir os olhos de uma forma que nunca mais poderá ser enganado. E quando você domina isso, você não apenas se liberta desta pessoa, você se liberta de qualquer prisão futura. Porque uma vez que você aprendeu a quebrar armadilhas, nenhuma corrente invisível mais pode te segurar. Até aqui, você enxergou as correntes invisíveis que te mantinham preso. O vício químico da saudade, a idealização seletiva, o looping emocional e a esperança silenciosa. Mas agora eu preciso te dizer a verdade mais brutal de todas. Ninguém vai vir te salvar. Não existe mensagem secreta, não existe reencontro milagroso, não existe destino que conspire para corrigir o que já acabou. O único que pode libertar você é você. E essa é a revelação que mais dói, mas também a mais poderosa. A chave da prisão sempre esteve no seu bolso. Você só não queria olhar para ela, porque abrir a porta significa aceitar a realidade nua e crua. Acabou. Mas aceitar o fim não é derrota, é renascimento. Carl Jung dizia que o que você não encara em si mesmo acaba se manifestando fora de você como destino. E enquanto você fugir dessa dor, ela vai continuar aparecendo disfarçada, em novos relacionamentos, em padrões repetidos, em frustrações que parecem sempre iguais. Porque você não está simplesmente tentando esquecer uma pessoa,
Você está tentando fugir da sombra que ela revelou dentro de você. Mas aqui está o segredo. Quando você encara a dor sem anestesia, quando olha no espelho e diz, sim, eu perdi, mas eu continuo aqui, algo muda. Você descobre que a perda não destruiu você. Ela apenas queimou as ilusões. E o que sobra depois do fogo é mais forte, mais real, mais indestrutível. A neurociência já provou. Cada vez que você enfrenta a dor ao invés de fugir dela, seu cérebro se reconstrói. Novos circuitos se formam, novas conexões se fortalecem, e aquilo que parecia insuportável se transforma em aprendizado. A dor que antes era veneno vira combustível, e é nesse ponto que você entende que o verdadeiro esquecimento não é apagar alguém da mente, mas se tornar tão forte que a lembrança não tem mais poder sobre você. E aqui está o chamado. Ou você continua escravo das memórias, ou você decide hoje escrever uma nova história. Essa escolha é só sua. O que você vai fazer? Vai continuar preso em hipóteses esperando um retorno que nunca vem? Ou vai usar esse corte como cicatriz de força para nunca mais ser manipulado? Nunca mais ser frágil diante da perda? Nunca mais mendigar amor? A vida não espera. O tempo está passando. E cada segundo que você gasta alimentando o fantasma de alguém que se foi, é um segundo arrancado do que você ainda pode viver. E eu preciso te perguntar agora diretamente: quantos dias da sua vida você ainda está disposto a sacrificar? Se a resposta for nenhum, então declare isso. Escreva aí nos comentários: eu escolho a minha liberdade. Esse não é só um comentário, é um pacto público, um corte definitivo com o passado. E cada vez que alguém escrever isso, mais pessoas vão sentir a força dessa comunidade. Mais homens e mulheres vão perceber que não estão sozinhos, que existe um exército de gente decidindo romper as correntes hoje. E se você chegou até aqui, se essa mensagem fez sentido, então você já sabe o que precisa fazer. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem também precisa acordar. Porque a verdade é que o mundo está cheio de pessoas presas em correntes invisíveis, mas só alguns têm a coragem de enfrentá-las. E agora é a sua vez. A sua dor não é o fim, ela é o início da sua transformação.